Comer frango todos os dias faz mal? Olha, a resposta a essa pergunta é depende. Existem algumas questões que você precisa saber e eu vou te explicar nesse vídeo. E no final eu ainda vou te dar um bônus, eu vou te falar 5 benefícios de você comer carne de frango. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 20 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. A carne do frango é uma das mais consumidas no nosso país. Isso se deve principalmente ao seu baixo custo. Mas ao mesmo tempo é uma carne que pode ser muito saudável, desde que você observe alguns pontos que eu vou te explicar agora. O primeiro deles corresponde à remoção da gordura. Qualquer carne que seja muito gordurosa, ela perde suas propriedades saudáveis. Isso porque a gordura é muito calórica e faz você aumentar o seu peso se você comer em quantidades elevadas. E no caso da carne de frango, normalmente se trata de carne magra, mas existe aquela pele do frango que tem aquele acúmulo de gordura e que se você ficar comendo em grande quantidade, não vai ser uma boa ideia para a sua saúde. Mas não é só isso. É importante você saber também que a carne de frango contém um teor elevado de proteínas, que ao mesmo tempo é algo saudável, mas que para algumas pessoas que têm, por exemplo, a doença renal crônica, a doença nos rins que pode levar à hemodiálise, desde que essa pessoa ainda não esteja fazendo hemodiálise, pode não ser também uma boa ideia. Isso porque o excesso de proteínas pode ser prejudicial ao controle das taxas que se faz nesse tipo de paciente. Então, se você tem alguma doença nos rins, você tem que conversar com seu médico antes de ingerir muitas proteínas na sua alimentação. Tirando essas ressalvas, a carne de frango é sim muito saudável e deve ser ingerida com bastante frequência, inclusive todos os dias. É saudável, é barata e todo mundo adora. Agora eu vou te dar o bônus, eu vou te explicar 5 benefícios de você comer frango todos os dias. Então pega aí um papel e um lápis na mão para você anotar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você sempre teve dificuldade de fazer uma dieta assim como eu, que tem um paladar extremamente seletivo e nunca me adaptei a prescrições nenhuma de nutricionistas, eu te convido a conhecer o meu curso Estratégias Alimentares. Nele você vai aprender a desenvolver sua própria estratégia alimentar, que é quando você aprende sobre a importância de cada um dos alimentos para você criar sua própria dieta, seja lá qual for sua realidade. É um curso bem completo, você vai ter sugestões de alimentação para quem quer uma vida saudável, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular, para quem fez cirurgia bariátrica e também para quem está utilizando análogo de GLP-1, como por exemplo o Ozempic. Se você quiser mais informações sobre esse curso, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e vamos ao que interessa. E o primeiro benefício de você comer frango todos os dias é que a carne de frango reduz a perda muscular natural, principalmente a partir dos 30 anos. Então, se você tem mais de 30 anos, se você é sedentário, se você não tem uma alimentação controlada, existe uma tendência de você perder massa muscular todos os anos. Há dados que falam em torno de 1% da massa muscular por ano. Parece pouco, mas se você pensar em 10 ou 15 anos, dos 30 aos 45 anos, por exemplo, vai corresponder a 15% a menos de massa muscular. Acontece que além de você ficar com menos força física, menos vigor físico, se sentindo inclusive mais envelhecido, você tem também uma relação com a perda do metabolismo. Cada vez que você reduz sua massa muscular, você reduz seu metabolismo na proporção de 50%. Metade do seu metabolismo corresponde ao tônus muscular. Tem vários vídeos aqui no meu canal sobre metabolismo que eu explico isso. E se você perder 15% da sua massa muscular ao longo dos 15 anos, dos 30 aos 45 anos, por exemplo, 45 anos hoje em dia nem é uma pessoa considerada mais
de meia idade, é considerado jovem, inclusive, se você perde 15% da sua massa magra, você vai ter uma redução no seu metabolismo de 7,5%. Isso é muita coisa, porque o metabolismo corresponde a 80% do seu gasto calórico, mesmo você fazendo atividade física. O resultado é que você vai ter uma tendência cada vez maior de engordar, você vai ter mais dificuldade de controlar o seu peso e vai sentir ainda mais os efeitos do envelhecimento. Então você precisa comer frango todos os dias, porque quando você come alimentos ricos em proteínas, como é o caso da carne de frango, você faz com que o seu organismo minimize a perda de massa muscular. Tem toda uma questão aí do uso de fontes de energia pelo nosso corpo. Quando você tem proteínas sempre circulando numa quantidade maior, aminoácidos no sangue, existe uma tendência do corpo priorizar a queima de gordura e reduzir a queima da sua musculatura como medida de uso, né, de energia nas suas funções. Além disso, existe uma renovação natural da musculatura que demanda a ingestão de proteínas. Então você tem que ter proteínas no seu dia a dia, nas suas refeições, e a carne de frango é uma excelente fonte de proteínas. E o segundo benefício de você comer carne de frango todos os dias é que, por ser rico em proteínas, a carne de frango dá muita saciedade. E a saciedade é um dos pontos fundamentais, um dos principais objetivos em qualquer estratégia alimentar. Quando você está lá se alimentando, o ponto fundamental é você manter sua saciedade, porque se você ficar sentindo fome, você vai ter uma tendência de fugir do que foi planejado. E a alimentação planejada, mantendo lá o controle das calorias que você ingere, é um dos pontos fundamentais para você manter o controle do seu peso, se você já for magro ou magra, ou para você emagrecer se você estiver acima do peso, que é uma medida de promoção de saúde fundamental que você tem que adotar. Então, utilizar o frango todos os dias na sua alimentação vai te dar mais saciedade e isso vai te ajudar no controle do peso. E o terceiro benefício de comer frango todos os dias é que contribui para a manutenção do metabolismo. Eu já te expliquei antes, quanto mais massa muscular você tem, mais metabolismo você tem, porque metade do seu metabolismo vem do tônus muscular. O tônus muscular é essa leve contração que a nossa musculatura tem o tempo todo, serve para manter a temperatura do corpo dentro dos limites da normalidade, mesmo que você esteja no ambiente frio. Aqui mesmo, onde eu estou gravando agora para você, estou com a máquina de ar-condicionado ligada e está frio, mas o meu corpo está em torno de 36 graus, sendo mantido pelo meu tônus muscular. E o tônus muscular gasta energia, corresponde a metade do metabolismo, que é o conjunto de energias que o nosso corpo gasta para se manter vivo. E se você tem uma quantidade de músculo maior, você gasta mais energia no seu tônus muscular e isso faz com que você tenha mais liberdade na sua alimentação. Você vai poder comer mais sem engordar. E eu já te expliquei que existe uma tendência natural de perda de massa muscular a partir principalmente dos 30 anos. E se você come frango todos os dias, você tem uma ingesta aumentada de proteínas e aí você minimiza essa perda de massa muscular, o que vai te ajudar na manutenção do seu metabolismo. E o quarto benefício de você comer frango todos os dias é que contribui para o fortalecimento da sua pele. Olha, pessoal, isso é muito sério. De vez em quando eu vejo aí na internet, inclusive pessoas famosas vendendo colágeno, como se fosse uma medida de promoção de saúde da sua pele. Você tem que entender o seguinte, o colágeno é uma proteína. E as proteínas, quando a gente ingere, elas são destruídas no nosso tubo digestivo. A nossa digestão destrói as proteínas e elas são transformadas em aminoácidos, que são as pequenas partículas que se juntam e formam as proteínas. E aí os aminoácidos são absorvidos e o seu corpo vai utilizar os aminoácidos para produzir as proteínas que estão sendo necessárias naquele momento. Pode ser anticorpos, pode ser músculo, pode ser tendão e pode ser o colágeno da pele. Então, se você ingerir colágeno, esse colágeno não vai para a sua pele. Você não vai conseguir proteger a sua pele pura e simplesmente ingerindo o colágeno. Por outro lado, se você tem uma alimentação rica em proteínas,
colágeno é uma proteína, você vai ter um maior aporte de aminoácidos no seu sangue, você vai ter bastante aminoácido circulando e vai sobrar aminoácidos para ser utilizado em todas as funções estruturais do seu corpo, inclusive com a formação de colágeno para manter sua pele firme, jovial. Nos meus pacientes do programa de emagrecimento online, eu sempre oriento que eles tenham bastante proteínas no seu dia a dia para proteger não apenas a musculatura, mas também a pele. Inclusive o emagrecimento não deve ser rápido, ele tem que ser aos poucos, tem que ser devagar, para dar tempo à pele se reestruturar e ela manter sua jovialidade. Isso é um processo importante para que o paciente tenha esse aspecto sempre de emagrecimento saudável, tem a estética da pele, isso é muito importante. A ingestão de proteínas é muito importante nesse aspecto. E a carne de frango é uma das melhores fontes de proteínas que nós temos e você deve ingerir frango todos os dias por esse motivo. E o quinto benefício de você comer carne de frango todos os dias se relaciona com a melhora da imunidade. Muita gente pensa que os shots de imunidade à base de frutas são o caminho, mas na verdade fortalecer sua imunidade se relaciona principalmente com a oferta de proteínas e aminoácidos. Isso porque os nossos anticorpos, que são as substâncias que nos protegem diante de situações relacionadas a infecções ou até a mutações e formação de cânceres, a imunidade, né? Os anticorpos são feitos principalmente de proteínas. Então, quanto mais proteínas você tem disponível, mais anticorpos podem ser formados. E isso fortalece muito a sua imunidade. Por isso, você tem que ter uma ingestão de proteínas adequada e de preferência até um pouquinho acima do que é necessário para não correr o risco de faltar. E comer frango todos os dias, por ser um alimento rico em proteínas, saudável, inclusive de baixas calorias, se você retirar a parte gordurosa, se você não comer a pele, é um caminho muito importante para você manter esse aporte de proteínas. Então você deve sim comer frango todos os dias. Todos os dias, se você gostar, e ainda, inclusive, é um alimento barato, né? Uma carne que, comparando com as outras carnes, né? Bovina, suína, a carne de frango é barata. Então você pode ter no seu dia a dia, é saudável, vai te fazer bem, faz aí as receitas para deixar gostosa como você quiser, mas tenha sim carne de frango todos os dias nas suas refeições, porque é um alimento muito saudável. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Vou deixar aqui mais 2 vídeos sobre esse assunto para você aproveitar. E lembre, se você está acima do peso, então emagreça. Utilize as proteínas que vão te ajudar nesse processo. Emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.